E aí pessoal, cá estou eu com a continuação do nosso Mago Negro. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e se preferir, deixe o like para que o vídeo tenha maior alcance. O lobo agradece. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Voltamos na Floresta Myrine, onde Jaime está perguntando ao Onyx se ele conseguiu o que estava procurando, que responde que sim e que acabou o que tinha para fazer lá. Tebiaron questiona o Prota sobre o que aconteceu com as ruínas, já que ele foi o último a entrar e agora eles perderam as conexões. Jaime apresenta o poder que Armeon entregou falando que ele recebeu Gremia após o encontro, deixando Onyx surpreso com um artefato melhor que a espada grão. O Prota cura o urso e Onyx fala que eles devem voltar, pois Cias devia estar preocupada com ele. Nesse momento, Jaime sente que Rick está em perigo e avisa Onyx, que o coloca no ombro e salta em direção à igreja, deixando a coitada da Bena para trás. Ainda na floresta, o comandante dos cavaleiros informa ao Marquês que a energia demoníaca desapareceu, mas, antes que eles pudessem respirar em paz, um soldado surge avisando que grupos de demônios apareceram no território mas que os cavaleiros que ficaram para trás conseguiram suprimi-los, deixando todos apreensivos. O soldado então conclui falando que o arcebispo foi assassinado e que, baseado nos relatórios, Sable estava lá quando isso aconteceu. Nos mudamos então para a batalha de Sable contra Ras, que está tentando proteger a Santa e o Apóstolo. Ras pergunta por quanto tempo eles estavam planejando o ataque, ao que Sable responde que eles não esperavam que a oportunidade de eliminar os Santos seria dada de bandeja para eles, então ele ataca, cortando o ombro de Ras. Certo de que havia desviado, Ras nota o corte no seu ombro. Ras pergunta se Sable é um espadachim, então Sable responde dizendo que o Ras percebeu. Ele explica que a sua autoridade é a reversão da causalidade, e que se ele atacar, Ras vai se machucar. Sable continua, falando que pode atrasar a causa, que é ele atacando, e adiantar o esforço de Ras se machucando, o que sinceramente, é muito roubado para uma habilidade. Sable fala que existem muitos monstros nesse mundo e, enquanto lança um ataque veloz, fala que se considera um dos monstros de maior ranking. Ras sofre muito dano, mas, antes que ele ficasse fora de combate, uma explosão de luz ocorre, recuperando Ras para um contra-ataque, que deixa Sable curioso sobre esse poder. Sable para o contra-ataque e fala que já tinha contado que Ras não pode o parar, mas Ras o atrai para a frente de Rick, que, usando o poder da deusa, invoca a penalidade da reversão da causalidade, que retorna o dano ao seu usuário, caso a causalidade falhe. Sable ri fala para Rick que despertar agora é meio clichê, e elogia o poder por conseguir revitalizar Ras e negar a sua autoridade ao mesmo tempo e, no momento que Ras lança um novo ataque, Sable para com seu punho e finaliza dizendo que, a menos que a deusa tenha descido, todos eles são humanos insignificantes, quebrando a espada de Ras com as mãos. Sable aproveita o momento e ataca Rick, dizendo que eles não conseguirão bloquear dessa vez, mas uma magia de relâmpago cai sobre ele, e Jaime surge gritando para Rick atacar agora, que obedece, acertando um soco com magia sagrada no estômago de Sable. Eles se reúnem e Jaime pergunta o que está acontecendo, ao que Ras explica a traição de Sable e que ele era um agente da igreja de Genis o tempo todo. Onyx pergunta se ele está falando do assistente do Marquês. Enquanto Jaime se perguntava se era mesmo o assistente, Onyx nota uma linha no pescoço do Prota, pulando para salvá-lo do ataque de Sable, perdendo o braço no processo. Sable, rindo, fala que sua autoridade não serve apenas para o ataque e lamenta ter perdido o braço por causa do ataque no Prota que ele errou. Onyx amarra uma corda no braço e manda todos se afastarem, pois cuidaria do Sable. Após se afastarem, Jaime pensa que eles estariam mortos se não fosse pelo Onyx, então a luta começa, com uma grande explosão pelo choque dos dois mestres da espada. Ras pergunta como um poder tão ridiculamente forte como reversão da causalidade pode existir, e fala que Beryl conseguiu de algum modo entender a forma física deste poder mais cedo. Ele fala que se pode ser usado tanto de forma defensiva quanto ofensiva, teriam infinitas formas de ser usado em uma luta. Jaime pensa que Ras está certo e que ele não pode só ficar parado assistindo. Enquanto isso, Sable pergunta ao Onyx se ele estava pensando que eles poderiam lutar só porque ambos são mestres da espada, e, lançando um golpe final, afirma que há uma enorme diferença entre a experiência deles e que, apesar de não parecer, Sable é bem mais velho. Após derrotar Onyx, Sable se volta para o grupo do nosso Prota, afirmando que agora é a vez deles,
e lançando um ataque, é aparado pela barreira de Rick. Sabe então usa sua magia de santuário, falando que eles não são os únicos com bênçãos de deuses, vestindo seu manto branco e lançando um golpe poderoso que cobre toda a barreira da deusa, fazendo com que ela comece a rachar, com o sabre gritando que resistir é inútil. Enquanto isso, Onyx lamenta a Sears por não conseguir proteger o seu filho, mas de repente, escuta uma voz, perguntando se ele não está se lembrando da mãe de outra pessoa agora. Enquanto Onyx é curado, vemos o cubo que o Prota recebeu nas ruínas. A voz fala que há algo como uma magia de cura e que ele deve ficar vivo para proteger o grupo do Prota, porque desse jeito, eles acabarão aniquilados. Então Onyx lança um ataque surpresa, perfurando o peito de Sabre, que se assusta com o golpe repentino e pergunta como ele fez isso. Onyx, desmaiando, fala que também não sabe e manda perguntar para o Prota, que está preparando um ataque com o artefato Gremia que ele obteve nas ruínas. Os canhões do artefato disparam uma saraivada de tiros, esgotando a magia divina do sabre. Após a poeira baixar, todos estão esgotados. Raz nota a ausência de Jaime, que foi pego por Sabre, que fala que é grato por poder eliminar o Prota agora. Jaime pensa que não consegue mais se mover, enquanto Sabre faz seu movimento, tentando perfurá-lo. O tempo passa e Jaime acorda no seu quarto com Sears e Saragoniadas, vendo que ele enfim despertou. Sears abraça o Prota falando que vai matá-lo se ele sair assim de novo, seguido de Sara que repete que vai matar. Ele se desculpa enquanto pensa no que aconteceu. Vemos uma barreira em volta do seu corpo, vinda do colar que ele recebeu, enquanto ele escuta uma voz dizendo que uma vez quando ele precisasse, o artefato seria de grande ajuda. O sermão continua, com Sears e Sara falando que ele é igual ao seu pai, então o Prota interrompe, perguntando se elas viram o seu colar em algum lugar. Sears mostra o colar e fala que foi dado pela sua avó, que tinha a habilidade de ver o futuro. A seguir, somos mandados para a região sul, Brion, um deserto a mais de 10.000 quilômetros de Afon. Sable corre desesperadamente enquanto pensa em o que foi aquela luz, ele pensa que foi jogado direto da região norte para sul. Então vemos novamente o que aconteceu no momento de seu ataque, uma voz falava para que ele não tentasse machucar a sua criança novamente. Nesse momento, uma mão empurra Sable, falando que ele deveria gentilmente sair de lá. Na visão de Sable, uma dama parecida com Sears fala que ele não conseguiria parar isso nem que ele tentasse, enquanto ele é arremessado como se não pesasse nada, com a voz finalizando dizendo que o preço já foi pago. De volta ao desespero de Sable, ele nota grandes muralhas e pensa que esse território é de uma pessoa conhecida, e que ele tem que correr antes que ele o encontre, mas antes que ele conseguisse finalizar seu raciocínio, alguém o intercepta, afirmando que é bom vê-lo novamente. Sabre observa um grupo de homens surgindo em um relevo mais alto. Ele fala o nome do homem mais à frente, Blazer, que pergunta como um homem ocupado como Sabre decidiu aparecer nas suas terras. Somos apresentados ao sumo sacerdote e capitão dos cavaleiros da igreja do deus do sol Ra, Blazer. O homem fala que, se Sabre responder honestamente, será-lhe dada uma morte rápida e indolor, enquanto invoca chamas grandiosas, deixando Sabre em choque. Voltando ao Marquesado Bel, onde o funeral do arcebispo Cefiro está ocorrendo, vozes ao fundo lamentam a sua morte, falando do quão gentil e generoso ele foi com todos, enquanto outros falam que o responsável por isso não seria perdoado. Jaime observa o corpo do arcebispo, enquanto se pergunta se ele não poderia torná-lo num morto-vivo. De repente, Rick aparece avisando ao Prota que a deusa deseja vê-lo. Enquanto se dirigem para uma sala privada, Jaime pergunta ao Rick o que aconteceu com Sabre, que responde que ele desapareceu graças a uma luz no colar do Prota. Eles chegam no Santuário da Origem, um local com uma grande estátua de Piro no centro. Jaime questiona se a deusa não vai aparecer só um pouco e sumir de novo, ao que Rick avisa que a deusa falou para ele parar de ser desrespeitoso, então ele fala para o Prota falar com ela pessoalmente pois ela está descendo. Nesse momento, a estátua ganha vida e a deusa começa a agradecer Jaime. Sorrindo maliciosamente, ela fala que graças ao Prota ela conseguiu dar um golpe direto em Zenith. Jaime pede para ela diminuir sua aura, pois está lhe fazendo mal, ao que ela responde que estava sendo imprudente pois esqueceu que humanos são existências depravadas. Ela afirma que o Prota ao menos deveria estar orgulhoso, afinal, ele era um humano aceito por um deus.
Longe dali, na sede da igreja de Genis, vemos um alto sacerdote gritando, irritado porque o plano deles não só falhou, mas que Sable também sumiu. O sacerdote que relatou o ocorrido fala que eles procuraram em todos os cantos de Afon, mas só acharam o corpo de Cana, a seguidora de Genis que lutou com Abena. O alto sacerdote pensa que isso não é bom, que as espirais do campo de batalha mostram que se eles tentarem começar uma guerra santa sem o Sable, eles perderão de lavada. As espirais do campo de batalha são um objeto divino capaz de deduzir os resultados da guerra por realizar várias simulações, algo como um computador desse mundo mágico. O alto sacerdote fala que a pressão política de fazer contrato com a raça demoníaca vai se intensificar, ao que o outro responde que está ciente. O alto sacerdote finaliza mandando encontrarem Sable a todo custo e o levarem de volta para a igreja, enquanto pensa que eles precisavam da Guerra Santa para virar a mesa a seu favor, mas agora não tem escolha a não ser esperar ele voltar. Ainda no funeral, a deusa fala que é difícil de acreditar que o Prota obteve os poderes de Diablo Volfir por acidente no coração da montanha. O Prota se mantém frio e flamenguista falando que não tem mais nada a falar a respeito disso, então a deusa manda ele esquecer, pois esse assunto não mais é importante. Jaime fala que sabe que o seu mestre espiritual é o arqui-inimigo da deusa, mas pergunta o que aconteceu com ele. Piro responde que não sabe, pois ele foi selado no reino da eternidade, a escuridão primordial, e até mesmo os deuses não podem fazer nada naquele lugar. O Prota pergunta se ele não pode simplesmente escapar, e a deusa responde que é impossível, que eles não o selariam em um lugar que tivesse a mínima chance dele fugir. Jaime pensa que eles não sabem que ele morreu e transmigrou. Nesse momento, a deusa fala do bracelete que o Prota estava usando. Ela fala que não o via há muito tempo e que aquilo lhes causou muitos problemas. Quando o Prota fala que está procurando outros 2 artefatos, a deusa fala para ele fazer o que quiser, que ela fará vista grossa. Ela começa a falar sobre a situação atual entre os deuses, que vários deles se aliaram, como por exemplo, Genis, Lili e Brahman, mas que o deus Ra, o imperador da chama, e ela estão por conta própria, o que assusta Jaime. Ela fala que Ra sempre esteve sozinho desde o princípio, e que ele reina mais como um deus absoluto ao invés de estar sozinho. O Prota fala que acha que ela não deveria se sentir em perigo só por estar sozinha, mas ela responde que é por causa de Genis, enquanto se enfurece. Ela fala que Genis age como o cachorrinho de Ra e que está atrás dela porque ele acha que foi abandonado pelo Imperador da Chama por sua causa, então ele pretende roubar seu poder para lutar com Ra. O Prota nota que o cabelo da deusa mudou de cor durante seu ataque de raiva, e pergunta se é por isso que ela precisa dele mesmo ele sendo um mago negro, ao que a deusa responde que essa mana preta é primordial e é pura, diferente da mana dos outros magos negros que são seres sujos com poder maléfico. Então Jaime retruca perguntando se ela sabe que ele é o sucessor de Diablo Volfir, e a deusa fala que isso é ridículo, porque foi o Prota que foi até ela citando esse nome e que se falta confiança entre eles só precisavam introduzir a confiança, mandando o Prota olhar para sua palma. Jaime olha, encontrando uma marca que a deusa fala ser o símbolo da promessa. Um pouco depois, os oficiais sagrados de Piro saúdam o mais novo apontado santo. Vemos Jaime aborrecido, falando que está ansioso para trabalhar com eles. O santo é alguém escolhido por Deus, eles recebem um símbolo em seu corpo e são tratados como bispos, e mesmo não tendo influência no mundo, são livres de outras influências por serem sagrados e invioláveis. Aqui um adendo, Rick não é um santo, mas um apóstolo, sua irmã é uma santa, então creio que seja o mesmo grau do Prota. Enquanto o sacerdote que caiu de paraquedas na história se despede, uma palavra-chave invoca a nossa mãe coruja. Ela fala que ainda não consegue acreditar que seu filho se tornou um santo, enquanto Sarah pergunta o que é um santo. Enquanto o Marquês tenta agradar sua neta, falhando miseravelmente, um lacaio avisa que Beiril acordou, fazendo com que eles retornem à mansão. Sears e Onyx conversam, enquanto relembram a infância por um tempo. Logo depois, Jaime visita Beiril, brincando, falando que estava preocupado que o braço dele não grudasse de maneira correta, mas ele é pego de surpresa pelo agradecimento de Onyx. Beiril então pergunta ao Prota se ele sabe sobre a fronteira, ao que Jaime responde que ele ficou sabendo que era uma associação suspeita que buscava os segredos do mundo. Onyx pede para o Prota segui-lo, pois tem um mago de classe 9 lá que poderia ser seu mentor. Jaime pergunta se esse mago não é humano,
O que Beryl confirma, mas que por causa disso o Prota melhoraria ainda mais. Para a surpresa de Onyx, Jaime recusa. Ele fala que a nona classe é realmente incrível, mas que não acha que está longe dela, deixando Beryl surpreso e falando que quando puder, que venha visitá-lo pois ele o apresentaria ao Isis. Mais tarde, vemos o choro indignado de uma esquila abandonada. Bena reclama com Jaime que ele a esqueceu na floresta, afirmando que ele está errado desta vez. O Prota disfarça falando que claro que não esqueceu, pensando que se ela consegue fazer esse chilique, ela já deve estar bem. Ela continua reclamando que teve que caminhar muito para voltar para a mansão, o que desperta a curiosidade de Jaime, que pensava que ela tinha despertado e deveria conseguir voar. Bena chama o martelo para explicar o que tinha acontecido. Ele explica que ela despertou temporariamente para salvar o Prota, uma mistura de intenso desejo dela combinado com a sua ajuda. Resumindo, o poder do roteirista. O martelo, convencido, fala para Jaime ser grato, porque se não fosse por eles, ele teria ido de Vasco. Jaime agarra o martelo perguntando que negócio é esse, e se esse martelo está possuído por um espírito, por que está andando por aí sozinho? Ao que parece, o Prota não consegue escutar a voz do artefato. Então, enquanto o Proto dobra, Bena pergunta ao martelo se por acaso, só ela consegue ouvi-lo, fazendo Filion entender a reação do Prota. Então, após tudo ser explicado, Jaime pensa que eles descobriram a base secreta das Valquírias sobreviventes. Enquanto carregava Bena para fora da floresta, Tebiaron conta essa localização, e agora, Jaime pensa que será difícil alcançar essa base, já que esse é o lugar onde até os mestres da espada têm dificuldade de sobreviver. Após isso, o tempo passou voando. Rick e Ana foram para a grande ordem da Igreja Piro e a nossa família preferida se despediu do Marquês Bell para retornar ao território Velton. Detalhe na nossa irmãzinha brava com o pobre velho novamente por fazer Sears chorar. E como Raiz foi para a grande ordem com Rick, o sacerdote que caiu de paraquedas na história, Airak, ficou encarregado de trabalhar com a família Velton, por causa do novo santo. Então, meio mês depois, eles finalmente retornaram para Ais, sendo recebidos pelo Conde Velton. Durante a noite, Jaime reflete sobre sua conversa com Onyx sobre o que a espada significava para ele. Logo após, ele lembra da conversa com a deusa sobre a história que desapareceu. Ele reflete que, para que a deusa fale sobre isso para ele, Jaime precisa se tornar poderoso o suficiente para derrotar ao menos o deus dragão e seus filhos, mas o que ele tentou no passado não teria chance de vitória e ele precisava achar outro jeito. Então, no dia seguinte, no campo de treinamento do território Velton, o Prota afirma que gostaria de ser um espadachim. No território Bell, vemos o Marquês lamentando sobre o quadro de sua falecida esposa. Ele lembra o momento que ela lhe deu o colar dizendo que ele saberia a quem dar ele. Ela pede para o Marquês não chorar, pois, pela primeira vez na vida, ela estava orgulhosa do seu poder. Ela continua, pedindo para que ele confiasse e cuidasse daquela criança que carregaria o seu sangue, e que ele garantisse que ele não vira um desastre para o mundo. E aqui termina a primeira temporada da obra. Começando a segunda temporada, durante a noite, no território Velton, vemos o sacerdote Airak conversando com o Conde Velton. Argeno, irritado, fala que se pudesse fazer as coisas à sua maneira, atacaria o templo principal de Genis agora mesmo, e completa dizendo que fará com que eles paguem por mexer com a sua família. O sacerdote fala que a igreja irá ajudar, pois as obras do santo também são obras da igreja, e logo em seguida, se despede do conde e condessa. Sears nota o conde pensativo e o questiona, que responde que não imaginava seu filho se tornando o santo da igreja Piro e que estava preocupado com o momento, pois a igreja está à beira de uma guerra contra Genis. Sears começa a chorar e fala que teme com o que possa acontecer com o Prota, ao que Argeno fala que não permitirá que ninguém machuque o seu filho, nem mesmo um deus. Então voltamos ao momento que Jaime pede ao seu pai para aprender as técnicas de espada da família. Argeno, surpreso, pergunta se então ele quer aprender a usar a espada para autodefesa, sendo rejeitado pelo Prota, que fala que quer aprender as técnicas de espada da família direito. O conde tenta fazer o Prota desistir, falando que ele está fazendo pouco caso da espada e que ele não pode aprender as técnicas da família ao mesmo tempo que aprende magia, mas Jaime insiste, fazendo o conde falar que o Prota está desprezando a espada e que não pode ensinar alguém assim.
Pegando uma espada de madeira, fala para o prota mostrar sua determinação usando tudo o que tiver contra ele, enquanto o conde não usaria sua aura. Jaime invoca Black, perguntando se pode usar magia, ao que o conde responde que ele pode usar o que quisesse, e que se ele bloqueasse ao menos uma vez, o conde o ensinaria. Enquanto os cavaleiros se juntam para observar a luta, Jaime escuta seus comentários falando que pensavam que a sua irmã mais nova queria herdar a espada e que deveria ser tarde demais para começar a aprender para ele. O prota observa a postura de seu pai e pensa que está no mesmo nível de sabre e que ele não consegue sentir nenhuma energia vindo dele, o que é assustador. A luta começa com o conde avançando rapidamente sobre Jaime, que faz o morcego olhudo atacar com um dardo negro, que foi facilmente desviado. Argeno fala que a espada não é simples, e convencido de que estava acabado, fala que isso iria doer, mas o prota invoca magia, mão da destruição, e fala que estava sendo sincero, destruindo a espada de madeira do conde e o deixando surpreso, perguntando como Jaime aprendeu esse ataque. Assim que o prota falou que o criou, Argeno lembra da resposta do marquês que falou que ele não precisava de um professor. Ele pergunta novamente se o prota quer aprender a espada, mesmo já tendo tanto talento para magia, ao que Jaime fala que quer aprender para o futuro, pois está ciente que apenas magia não será o suficiente para o que está por vir e que, mesmo sendo tão jovem, ele não é imaturo. Então o conde fala para ele voltar para o campo às 6 da manhã, deixando Jaime feliz. Em outro lugar, vemos uma carruagem levando uma jovem dama, que fala que quer rever logo o jovem mestre Velton. Por hoje é só pessoal, devo me desculpar pelo atraso do novo capítulo. Recentemente peguei um forte resfriado com a mudança de temperatura por aqui, o que me fez atrasar com o roteiro. Se tudo correr bem, até segunda estarei 100% para o próximo capítulo, que inclusive, será um compilado. Então é isso, se gostou, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Até a próxima!